Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade Removido, a nossa live de hoje. Removido, que é a sua comunidade de soluções de recuperação de crédito e reputação digital, e hoje com o tema como blindar o seu caixa no Limpa-Nome. Para quem ainda não me conhece, Fabiana Loca, advogado há 10 anos, especialista em direito digital, direito do consumidor, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Quero saber de vocês aí se está chegando tão bem a imagem e também o som. Mandar no chat aqui. Tá ok? Maravilha, maravilha. Show de bola, pessoal. Estou animado para a nossa live de hoje. Muito conteúdo top. Hoje nós não estamos com aquela mega produção, né, do nosso grande amigo Cris. Todo mundo ama o Cris. Só que estamos aqui em São Paulo, né? Estou em viagem, estou em reunião de negócio. Mas sem dúvidas ali com muito carinho, muita dedicação e com conteúdo muito bom de programa para vocês hoje. Tranquilo, beleza? Maravilha? Para quem é palmeirense, olha só, o estádio do Palmeiras ali no fundo. Vou te mostrar ali. Olha, ó. O Allianz. Quem é palmeirense aí? Quem é palmeirense? Olha aí, ó. O Edmilson. Eu sou um corintiano, né? Então não pode nem andar com a camisa do Palmeiras aqui no bairro, porque senão dá BO. Andar com a camisa do Corinthians aqui no bairro dá BO. Show, pessoal? Tranquilo? Ó, do lado tem a seção de São Paulo aí, ó. Gabriel, flamenguista. Show de bola, pessoal. Maravilha. Bora lá? Galera, à medida que vocês for... Eu vou habilitar o microfone agora para todos, tá? À medida que vocês forem tendo dúvidas, só levante a mão que eu habilito o microfone. Então, vamos fazer da seguinte forma. Dúvidas, levantou a mão, eu habilito o microfone e você fala, tá bom? Tranquilo? Torce pro Goiás, só tristeza. Eu de bola no Goiás já jogou muito, né? Agora acho que tá na segunda, né? Segunda divisão. Mas eu gosto do Goiás também. Show? Bora lá? Pessoal, hoje o tema é muito importante, tá? Por que é importante? Por 3 motivos. Primeiro, para você ter a ideia do que é uma gestão de risco no Limpa-Nome, e vocês vão entender o porquê disso. Segundo, o ideal é ter reserva operacional. Vocês vão entender o que é isso, tá? E terceiro ponto, ter um plano de contingência, que a gente fala, né? Para manter o fluxo de caixa, se porventura tiver uma queda de liminar. Tá? Então, você ter uma esteira de serviço é importante. Vocês vão entender tudo isso na nossa live de hoje. Tá bom? Tranquilo? Bora lá, pessoal. Papel e caneta da mão ou no notebook. Vamos anotar. Então, perguntas, levantem a mão que eu habilito vocês. Maravilha? Bora lá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, ó. O que é uma gestão de risco, tá? Gestão de risco é um negócio, onde você estabelece processos para identificar, analisar, tratar, monitorar ameaças que possam impactar o resultado da sua empresa, tanto financeiramente, quanto juridicamente e também quanto a sua reputação. Então, é você olhar para o mercado e falar assim, poxa, o que vai acontecer, tá, se porventura o Limpa-Nome cair, se o Limpa-Nome acabar? Então, vocês têm que ter essa gestão de risco. Olhar para onde o mercado está indo e antecipar algumas possíveis crises. Tá? Fabiano, se não ocorrer, maravilha, se não ocorrer, você está preparado para uma crise. Mas se porventura ocorrer, você tem um plano de contingência, você tem um plano B e não vai impactar o seu negócio. Tá? De repente, hoje, a sua situação seja a seguinte, Fabiano, eu dependo 100% do Limpa-Nome. Não se preocupe, que o nosso trabalho aqui do Removido é justamente profissionalizá-lo a ponto de você ter outros serviços na sua esteira e não depender do Limpa-Nome. De nada adianta também, pessoal, vocês vão perceber na nossa live de hoje, que se vocês tiverem o Limpa-Nome, vamos por 80% do seu faturamento, também vai impactar muito caso ocorra algum imprevisto, como, por exemplo, teve no início do ano. Perfeito? Então, vocês vão entender como fazer essa contingência que é de suma importância, tá bom?
Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Qual gestão de risco você deve ter? Primeiro, em relação aos dados dos seus clientes, tá bom? Isso é de suma importância, pessoal, porque nós trabalhamos com dados sensíveis do cliente. Se, porventura, o cliente quiser prejudicar depois, falando que você fez pesquisa sem autorização dele, que você, de repente, vinculou ele a uma associação sem autorização dele, olha que problema que você vai arrumar, tá? Então, como nós estamos diante de dados sensíveis e tem lei que protege esses dados, você tem que tomar esses cuidados. Fabiano, mas isso é difícil de acontecer. Olha só, pessoal, tem casos de que está sendo questionado na justiça de pessoas falando que não autorizou um fornecedor, o parceiro, a vincular numa ação de limpa-nome, numa associação. Tá bom? Então, isso já tem no mercado, pessoal. Então, isso serve de alerta para a gente tomar isso como base, antecipar esse possível risco. Então, a partir de hoje, anotem isso. Toda vez que o cliente entrar em contato com você e você for fazer a pesquisa do CPF dele, ou CNPJ, em especial CPF, tá? Mas o seguro morreu de velho, tá? Faz o CNPJ também. Peça para ele, ainda que no celular ali, no WhatsApp, no primeiro atendimento, peça para ele a autorização por escrito de que você pode fazer a consulta do nome dele na plataforma de consulta. Ok? E como que é feito isso? Mensagem simples, pessoal, no WhatsApp. Ele falou com você, você fala, olha, seu João, o senhor me autoriza a fazer uma consulta do seu CPF, do seu nome, na plataforma de consulta, que o mercado tem acesso? Você me autoriza? Sim ou não? E aí ele tem que escrever sim, ou tem que dar um joinha, enfim. Se ele mandar áudio, fala para ele, por gentileza, você coloca por escrito, sim ou não, tá? Então, essa pergunta, anotem isso, é importante. Esse material, pessoal, eu vou compartilhar com vocês depois, mas nas suas anotações você já coloca isso. Vocês entenderam esse ponto, pessoal? Cliente entrou em contato, peça autorização para fazer a consulta do CPF no nome dele na plataforma de consulta. Maravilha? Show de bola. Segundo, pessoal, no contrato que você vai fazer com o seu cliente, tem que constar uma autorização para você enviar os dados dele para a associação. Tem que estar expresso, escrito isso no contrato. Ok? Esse contrato, para quem não tem acesso ainda, está lá na descrição do nosso grupo, da nossa comunidade removida. Ok? Fabiano, mas se tiver ficha associativa, aí dispensa, aí não precisa, tá? Mas, conforme eu disse, e a gente traz dentro do direito, né, dentro da advocacia, um jargão, né, que é comum. Nós falamos assim, melhor pecar por excesso, ok? Então, mesmo com a ficha associativa assinada por ele, tem que estar constado no contrato que ele assinou, e que autoriza você fazer com que o nome dele, ele torne-se membro da associação. Ok? Compreendido isso, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse primeiro ponto para antecipar essa possível crise, para evitar juridicamente esse problema em relação ao seu cliente? Compreendido? Quem já faz isso? Quem já faz isso? Quem já pede autorização e no contrato já traz que a autorização dele no contrato para tornar membro. Quem já faz isso? Coloca aqui no chat. Luiz Abraão, vou liberar para você aqui o seu áudio. Só um minutinho. Aqui. Maravilha. Liberei o seu microfone, só habilitar e fazer a pergunta. Essa ficha
Todas as associações precisam dessa ficha, não precisa, não? Precisa. Porque... É porque algumas associações, e isso tornou bem comum, tá? Eles apenas preenchem a ficha no Word mesmo. A própria associação preenche a ficha no Word e junta os documentos. Mas o correto mesmo é ser assinada pelo cliente, tá? Eu aqui já tenho 4 anos que eu trabalho com isso, e todo cliente meu pega a ficha assinada. Isso é importante. Apesar de, conforme eu disse, algumas associações não pedirem, né? Mas é importante. Mas show de bola. E você faz um contrato também? No contrato também, eu peguei o modelo seu aí e... Maravilha. Quem já usa o modelo nosso aqui de contrato que eu disponibilizei lá no grupo? Quem já usa? Porque esse modelo, ele tem a autorização por escrito. Quem já usa? Dr. Newton, Zé Felipe, Fabiano, boa noite, Luciene, show de bola. Eduarda. Edmilson, faz assinatura digital. Não tem problema, tá? Pode ser de assinatura digital, sem problemas. O importante é ter. O importante é o consumidor, o cliente, dar essa ciência dessas duas coisas. Você autorizou ele a fazer a consulta e, segundo, que ele autorizou você a enviar o nome dele para tornar membro da associação. Tá bom? Maravilha? Ué, não mudou o contrato, não. É o mesmo, se é que você está tendo acesso lá na nossa comunidade. Tá bom? A Eduarda, começando agora. Bruna, já está lá na comunidade, na descrição, mas depois dessa live eu vou enviar com alguns outros documentos que eu tenho aqui para caminhar para vocês, tá bom? Bora lá então, pessoal. Compreendido esse ponto, vamos prosperar na nossa aula aqui, tá? Bem, pessoal, segundo ponto importante, que faz parte de uma gestão de risco, ou seja, para você evitar problema, seja jurídico ou seja comercial, dentro desse mercado. Segundo ponto, expectativa de crédito, e em especial em curto prazo, tá? Pessoal, não podem prometer crédito, tá? Explique para o cliente como que é analisado essa tomada de crédito por uma instituição financeira, ok? Por quê, pessoal? Dentro desse mercado, nós não trabalhamos com a certeza. Não tem como você falar 100% que o seu cliente que limpou o nome, qualquer outro tipo de serviço, vai tomar crédito. Não tem como, pessoal. Tá? Só que, se você também fala que ele não vai conseguir mais crédito, ele fala, se eu não vou conseguir crédito, não vou regularizar meu nome. Né? Para que eu vou fazer isso? Então, você não pode ir para os dois lados, os dois extremos. Você tem que explicar para ele, tá, o passo a passo do que uma instituição analisa para a concessão do crédito. Tá? E um detalhe importante, pessoal, nós trabalhamos com probabilidade. Tá? Nós trabalhamos com probabilidade de conseguir. Ou seja, quanto mais o seu cliente vai subindo essa escala do que eu vou mostrar para vocês agora, quanto mais esses requisitos ele vai preenchendo, maior é a probabilidade dele conseguir um crédito. Então, você vai ter uma tarefinha de casa. Esse material aqui, você imprime ele, tá? Ou você pega no seu notebook, copia ele e faça uma diagramação ali, faça um outro material que fique intuitivo para o seu cliente, né, com a sua logo, tudo bonitinho, e no momento da venda, você vai falar justamente, você vai apresentar para ele, vai pegar o papel, né, ou o material em PDF que seja, com a sua logo, tudo bonitinho, e vai explicar para ele, falar, ó, dentro do mercado de crédito, você tem que passar como se fosse uma escada, como se fossem níveis, são requisitos. Quanto mais você vai avançando nesses requisitos, quanto mais cheque desses requisitos você vai preenchendo, né? Quanto mais você vai preenchendo os requisitos, mais a probabilidade de crédito. Por quê, pessoal? As instituições financeiras, elas vivem de emprestar dinheiro.
Elas vivem disso. Então, elas querem, elas têm muito dinheiro para emprestar. Só que elas não vão emprestar para a pessoa que, no banco de dados, mostra que vai ser inadimplente, que eles vão tomar um golpe. Apesar de que, lógico, né? O banco nunca perde. O banco nunca vai perder. Todos os contratos, todos são segurados. Só que eles têm que obedecer esses requisitos. Fabiano, por que eles têm que obedecer? Porque eles são bonzinhos? Porque eles têm muito medo de perder dinheiro? Eles não têm. Mas é normativa do Banco Central, pessoal. É normativa do Banco Central. Deixa eu puxar aqui. Como é muita normativa, a gente acaba esquecendo o número. Deixa eu ver aqui. Normativa. Ou depois eu passo para vocês, tá? Tem uma normativa do Banco Central que regulariza, que regulamenta a tomada de crédito. Tomada de crédito. Ok? Então, depois eu passo esse documento para vocês lá. Vale a pena a leitura, tá bom? Então, os bancos, eles têm que seguir uma normativa do Banco Central para concessão de crédito. E nessa normativa, não traz especificamente esses pontos, mas traz os cuidados que eles devem ter, tá bom? Bem, depois eu encaminho para vocês, tá bom? Maravilha? Essa normativa vale a pena a leitura, tá? São duas normativas do Banco Central. Maravilha? Que regularizam esses critérios para as instituições financeiras. Ok? Compreendido, pessoal? Qualquer dúvida pode mandar no chat ou levanta a mão e habilita o áudio, tá? Vamos lá. Então, vocês vão passar gradativamente para o cliente de vocês esses requisitos. Fabiano, quais critérios são analisados? Primeiro ponto, consulta na SPC Serasa. Então, é o primeiro passo. Vocês vão utilizar isso no argumento de vocês no momento da venda do limpa-nome. Ok? Por quê? Se tiver o nome sujo, pessoal, não vai limpar. Tá bom? Não vai limpar. Maravilha? Alguma pergunta em relação a isso? Acho que tem aqui. Tá. O cliente consegue consultar na associação que o nome dele está? Pessoal, não consegue por processo de segredo de justiça, tá? Ele pode até ter o número do processo, mas ele vai digitar no Tribunal de Justiça e não vai aparecer, porque é segredo de justiça. Não adianta falar se o produto não foi lançado, e aí voltar ao limpa-nome e as mesmas coisas. Vamos falar de coisa de rate bancário e tal. Pessoal, nós vamos... Calma que a gente vai falar sobre tudo isso, né, de uma forma geral hoje. Maravilha? O nosso foco aqui é o primeiro serviço, que é o limpa-nome. Então, o cliente ele vem querendo limpar o nome. Faz sentido ou não? Então, a gente tem que, primeiro, vender isso para ele. Resolver essa dor dele. Ok? Galera, eu não vou entrar muito nesse sentido, num ponto que tem causado aí muita discussão nos últimos meses, que é o seguinte. Eu vou falar só por cima, não vou adentrar profundamente, porque isso aqui é um tema de uma outra aula e a gente não tem tempo para isso hoje, né? Mas vamos lá. Algumas pessoas falam o seguinte, falam, olha, Fabiano, o Serasa meio que fala para os bancos, né? Avisa os bancos que foi feito por meio de uma liminar e os bancos têm acesso como se fosse acesso ao processo, ok, dessa liminar. Maravilha? O que acontece, pessoal? Em alguns casos, isso eu tive acesso, né, conversando com a pessoa que está por dentro, né, do sistema bancário, e realmente é anotado, né, no momento que o banco vai fazer a consulta, tem uma anotação chamada baixa por judicialização. Mas isso, pessoal, não quer dizer que é limpa-nome. É qualquer outro tipo de ação também. Então, assim, eles não têm certeza que é limpa-nome. Ok? Essa foi a informação que eu tive de uma fonte muito segura. Tá bom? Se alguém tiver alguma outra informação aqui, pode habilitar o áudio e pode trazer os nossos parceiros aí. Maravilha? Pessoal, mas o que faz quando, por exemplo, o seu cliente chega para você e fala assim, olha, Rafael, olha, Zé Felipe, olha, Paula, eu fiz no limpa-nome
fui tentar um crédito, um financiamento, e disse que foi negado porque disse que eu entrei com uma liminar. Alguém sabe o que deve ser feito, pessoal? Coloque aqui. Serviço não limpa CCF, pessoal. Outro sistema é totalmente diferente. Alguém sabe o que fazer quando o cliente chega até você? Olha só. Eu vou disponibilizar lá no grupo, lá no Removido, depois dessa live, o modelo de uma solicitação, que se chama solicitação de informações. Esse é um direito, esse modelo, vocês vão preencher com o nome certinho do cliente, enfim, vai ter um modelo lá, só seguir. Vai preencher certinho com o nome do cliente e vai encaminhar para a instituição bancária. Ou seja, nesse pedido de informações, vai constar, você vai requerer o porquê que o banco negou, e o banco tem que discriminar o motivo da negativa do crédito. Ok? Isso é juridicamente passível, tanto que está na lei, está previsto na lei da LGPD. Ok? Lei Geral de Proteção de Dados. É um direito da pessoa e também um direito do consumidor. Maravilha, pessoal? Então, LGPD e Código de Defesa do Consumidor, aqui, após essa live, eu vou encaminhar lá no grupo o modelo para vocês. Tranquilo? Então, façam isso. E aonde que vê esse modelo, doutor? Vou encaminhar lá no grupo para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho... Vou só mostrar para vocês aqui. Não é o foco da nossa aula, mas deixa eu mostrar aqui, peraí. Eu consigo compartilhar aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu habilitar. Quem levantou a mão pode fazer a pergunta, enquanto eu vou preparando aqui. Pode falar. Boa noite, tudo bem? Opa, boa noite. Pode falar, meu querido. Esse documento que você vai liberar aí, é só se o banco dizer que você limpou o nome por ação judicial ou qualquer caso de negar o pedido de crédito? Qualquer caso, tá? Qualquer caso. É um direito de toda pessoa, direito do consumidor, quanto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui, pessoal, esse é o modelo, tá? Você vê que é bem simples. Ok? Vou disponibilizar para vocês. Ó. Estão vendo na tela aqui? Qualquer negativa de crédito, solicite, envie essa notificação, aqui, ó, bem simples, ó. Nome do seu cliente, nome da instituição financeira, ó, com base na lei, pessoal. É lei, isso é um direito do consumidor, é um direito de toda pessoa, tá? Toda pessoa física, tá bom? Maravilha. Fabiano, pode ser estendido a pessoa jurídica? Pode por causa da lei do consumidor, da CDC, que pode ser pessoa jurídica também. E a empresa, numa relação com o banco, está numa relação jurídica de consumo, né? Então, é direito do consumidor. Beleza, pessoal? Tá? Aqui vai solicitar os dados, ó, utilizados, o porquê dessa decisão de não conceder o crédito, tá bom? Inclusive, uma revisão também da possibilidade do crédito, tá? E encaminha esse documento. Esse modelo, pessoal, vou disponibilizar lá para vocês. Maravilha? Show? Rafael, eles têm que responder. Senão, tem que ir no consumidor.gov, tá? Tem que fazer reclamações. Pessoal, a gente aprende uma coisa no direito. Olha só. Quem é advogado aqui já ouviu falar muito isso, tá? O direito não socorre a quem dorme. Doutor Newton, advogado experiente, já ouviu falar, né, doutor? O direito não socorre a quem dorme. Pessoal, é bater até cansar, galera. O advogado bom é aquele advogado que ganha no cansaço. Eu fui 8 anos criminalista. O juiz não aguentava mais ver minha cara, porque era todo dia lá. Ainda mais quando era antigamente era presencial. Ave Maria, queria ver o diabo, não queria ver eu. É chato. Advogado ganha no cansaço, pessoal.
Tranquilo? Quem é advogado que sabe? Advogado que sabe. Pessoal, então assim, não pode deixar. Galera, isso aqui, esse documento aqui, não é adstrito do advogado, tá? Então você vai, se você não é advogado, você pode orientar para ele mesmo, para o seu cliente, fazer a petição e encaminhar no e-mail. Então você deixa tudo pronto para ele, ele só encaminha, em nome dele. Se você for advogado, aí você pode pegar uma procuração do seu cliente e representá-lo, tá bom? O que não pode acontecer, pessoal, é você, não sendo advogado, uma procuração do seu cliente. Ok? Não faz sentido. Ok? Então, se você não for, só indica para o seu cliente, deixa tudo pronto, o modelinho, entrega tudo para ele e ensina o passo a passo. Tá bom? Justamente, ó. Recomendo todos com recurso de crédito ou abertura de conta entregar no banco. Se eles não retornarem, reclamação no Gov, tá bom? No consumidor.gov. Vamos lá. Ayrton, pode falar, meu querido. Ei, doutor, boa noite a todos. Boa noite. Só uma dúvida, já que teve um outro participante que perguntou sobre controle, assim, no limpa-nome, existe algum número ou algum controle que a gente possa ter ou passar para o cliente para ele ver o andamento do processo lá na própria associação, a não ser na nossa palavra ou não? Não tem como, Ayrton, porque o processo, ele tramita segredo de justiça. Qualquer processo que tramite segredo de justiça, ele não pode, né? A não ser assim, a não ser que ele constitua um advogado e esse advogado interceda por ele lá, né? Entre como interessado, não, entre como interessado, né? Aí sim. Mas ainda, tá? É passível de ser negado pelo juiz. Por quê? Porque ele está sendo representado por uma associação. Então, se ele está sendo representado por uma associação, não teria o motivo de ter um advogado, porque senão o advogado entraria com causa própria. Vocês entenderam? Entendi. Então, é uma situação assim, segredo de justiça. Isso aqui é situação de processo. Então, eu estou falando, independente se é associação, independente se é limpa-nome ou não, qualquer processo de segredo de justiça, a parte pode ser, lógico, né, representada pelo advogado e ter acesso aos processos. Isso é direito. Só que, se ela for representada por uma associação, como por exemplo, né, ou seja, representada por qualquer outra entidade, como por exemplo o próprio Ministério Público, vai da parte ali, né, que está na função do advogado dela, conceder ou não, tá bom? Tá, é bom que a gente consegue, né, falar isso aí com o cliente, eu já não sabia que é segredo de justiça, mas assim, aí depois que o nome dele é limpo, que o nome dele é incluso lá na associação, eu tenho, até mesmo para mim, sei lá, de repente guardar, caso vier, tomara que não caia, mas caso vier cair o nome dele, que o nome dele foi incluso na associação, aí eu tenho alguma coisa para mostrar para ele, para saber, ó, seu nome foi incluso e aconteceu de a liminar cair, alguma coisa desse tipo. Eu consigo um comprovante que o nome dele está incluso na associação? Então, geralmente fica na ficha interna deles, né? Que é a mesma ficha que eles assinam, né? Mesma ficha que ele assina. Agora, é complicado falar, né? Porque cada associação trabalha de uma forma, né? Apesar de você ter seu estatuto, você teria que pedir lá para a associação, né, essa comprovação, né, esse comprovante de que ele estaria devidamente associado lá. Aí teria que ser direto da associação. Dificilmente você vai conseguir por meio de parceiros, né? Por exemplo, certo. Senão demandaria muito trabalho. Imagina você chegar e pedir de todos os clientes isso. Até porque, assim, na prática, uma coisa é na teoria, a pessoa ter direito, outra coisa na prática. A gente está aqui no dia a dia, é difícil, por exemplo, eu mesmo solicitar lá na associação, pode ser que haja uma negativa, pode ser que eles não entreguem. Não, tudo bem. Mesmo tendo direito. Aí tem que entrar com uma ação contra a associação, que é o várias datas que se chama contra a associação, aí é complicado. Ok, obrigado, doutor. Tá. Rafael, a reclamação no consumidor, consumidor.gov, diz aí, né? A associação limpa-nome tem indenização, eles pedem, mas nunca chega nessa parte. Porque a indenização é no final do processo. É no final do processo,
né? Então, nunca chega nessa parte de concluir um processo. Caso o processo caia a associação X, pode enviar na outra associação? Pode, não tem problema. Tranquilo? Vamos lá. A Josiane, pode fazer a pergunta. Habilitar o áudio. Oi, Fabiano, boa noite. Boa noite. Retornando ali na questão, se for que as instituições, para liberar um crédito hoje, depois que pesa limpa nome, eles estão consultando o Big Data. Já ouviu falar? Sim. É mais na questão criminal, né? Se tem alguma coisa no criminal. A instituição bancária, ela não consegue, ela não pode falar que não aprovou a linha de crédito por ter passagem criminal. E nesse caso? Eles têm um corpo jurídico lá que não vai fazer isso, né? Que não pode. Então, assim, eles vão provavelmente dar uma resposta ali juridicamente possível. Eles não vão falar para negou por causa disso. Né? Então, eles vão... Justamente. Isso, eles vão dar uma resposta, né, juridicamente ali para não prejudicá-los. Mas a depender da resposta, lógico, e cometem erros, a depender, é possível uma ação, sim. Por exemplo, se eles assumirem e falar, olha, realmente foi feita uma ação liminar, por exemplo, nós não aprovou porque foi feita uma ação liminar, ou foi feita uma ação judicial. Qualquer tipo, nesse sentido, não é motivo de desaprovar, né, de reprovar o crédito, perfeito? Porque, assim, o consumidor, ele tem um direito de entrar com uma ação, um direito do consumidor. Então, não pode eles utilizarem um direito do consumidor para prejudicar o consumidor. Sim. Tá? Mas é uma situação que não é todas as instituições, né? Oi? Não é todas as instituições que fazem essa verificação no Big Data. Também não. Certo. Tá? Mas se constarem no retorno, na resposta, aí é ação com danos morais. A questão é que eles nunca vão falar isso, daí eles colocam outros requisitos, score baixo, ou o cliente não atingiu a pontuação. Justamente. Mas o porquê, Josiane, que é importante solicitar isso? Para sabermos exatamente no que precisamos oferecer para o cliente e trabalhar junto com ele para resolver a dor dele. Por exemplo, você fala, olha, o rate bancário, o rate interno da instituição que está baixo. O que nós vamos fazer? Né? Aí você chama o seu cliente e fala, olha, a negativa aqui foi porque o seu rate está baixo. Então vamos trabalhar esse rate. Aí você vai explicar, né, que é o rate interno, que ele tem que adquirir algum produto interno, lá do banco, que ele tem que fazer as movimentações, pagar em dia, etc, e tem um passo a passo, né? Então, a partir dessa resposta pelo banco, você vai saber exatamente qual que é a necessidade do cliente naquele banco para poder resolver. E lógico, né, não é do dia para a noite. É uma construção de alguns meses, mas é necessário para o cliente conseguir o crédito. Eu entendi, porque até nós, aí contigo, nós temos outras opções para ajudar o cliente a chegar até a linha de crédito, né? Justamente. Perfeito. Maravilha? Show? Bora lá. Mais alguém? Wallace? Doutor, eu já fui sanando algumas perguntas aqui, né, que a galera aí também fez, mas eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu cheguei na live um pouco atrasado, mas não sei se vocês falaram sobre isso. As liminares, eu estou reparando aqui que há algum tempo o score está demorando a restaurar. Você já falou sobre isso por aqui? Tá, vamos lá. O porquê que antigamente, se você pega ali de 2023 para trás, né? O porquê que de 2023 para trás, uma ação limpa-nome, quando era feito, o score era lá para cima de 600, 700. Tivemos caso no escritório, né, que eu não tinha sistema de parceiros, né, que é o B2B, com vocês, mas eu já trabalhava desde 2023 com consumidor final. Então, tivemos clientes
não sei se vocês, acredito que vocês tenham também que está mais tempo, que o score foi para acima de 900 com o limpa-nome. Quem já teve isso? Quem já teve, digita eu aqui. Algum cliente que o score antes de 2023 foi lá para 2019. Foi lá para 900, acima de 900. Né? Então, pessoal, por que era isso? Tá? Ano passado, 2024, o Serasa mudou algumas normativas internas e isso, uma das mudanças foi justamente isso, né? Falar, olha, nome limpo somente não é requisito para aumentar o score. Então, para aumentar o score, nome limpo significa X%. Quem tiver mais experiência com score aqui, que faz as atualizações no sistema, pode me ajudar, habilita o áudio e pode nos ajudar aqui. Mas é feito por porcentagem, né? Nome limpo, X%, a comprovação de renda, X%, os pagamentos em dia, outros X%. Então, é um conjunto de situações, de fatores que fazem o score dela subir. Então, não é mais só o limpa-nome, não é só mais nome limpo. Então, veja bem, a associação, no pedido que ela faz, ela pede o aumento do score. Ok? Isso é feito no pedido e é concedido pelo juiz. Concedido pelo juiz, esse aumento do score. Só que, quem define o aumento do score, isso é interno. Até porque no pedido da associação não diz, né? Aumenta acima de 600. Aumenta acima de 600. Não, lá só pede o aumento do score. Ok? Que, ao meu ver, também é um erro que tem sido cometido, porque quando você pede o aumento do score, você está se beneficiando você está se beneficiando de algo que ele não tinha antes. O que todos esses pontos acabam prejudicando a ação, né? Mas é um outro fato, né? Um fato mais jurídico. Mas o que deveria ser pedido nessa ação seria o retorno do que era o score antes da negativação. Compreenderam? Seria o certo a ser pedido, tá? Mas, enfim, é pedido o aumento do score. Esse aumento do score é concedido pelo juiz, tá bom? Só que aí esbarra na política interna de cada virou de crédito. Serasa tem uma política, SPC tem outro, Boa Vista tem outro. Então, tanto que você vê que o score de cada uma, às vezes é diferente, né? É diferente. Maravilha? Tranquilo? Então, assim, por essa questão de política interna, somente o nome limpo não aumenta mais aquela acima de 500, 600. Pode ocorrer, se, por exemplo, aquele consumidor no Serasa, ele tem tem um bom histórico, né, que só teve aquela negativação, algum probleminha ali, mas ele tem um bom histórico de pagamento, enfim. Se ele tiver esses outros requisitos preenchidos, pode ser que no momento que limpa o score dele, né, seja acima de 600. Mas hoje, nós não podemos prometer ao cliente que o score dele vai aumentar acima ali de 350 pontos. Não tem como prometer. Se aumentar acima de 350, maravilha, né? É um bônus para o cliente. Mas se não aumentar, pelo menos ele não vai reclamar com você, porque você vendeu, né, o que realmente acontece. Foi transparente, tá bom? Maravilha? Ayrton, pode falar. Ei, doutor, boa noite novamente. Bom, não sei se esgotaram aqui, né, falando do limpa-nome, mas assim, sem querer me antecipar, mas só gostaria de saber que na live passada o doutor falou do revisional, mas o senhor tem já uma data que vai ser lançado o produto revisional. Porque ainda não, daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas a gente não tem data específica ainda, porque essa revisional depende de alguns outros advogados também do removido. Então a gente está organizando isso, tá bom? Mas fique tranquilo que no mês de junho vai sair. Isso está amarrado ao rate bancário ou o produto também é diferente? O rate bancário deve ser lançado também nas próximas semanas ou não? O rate bancário, pessoal, na realidade é mais um acompanhamento, né, uma orientação que você dá ao cliente para ele conseguir o crédito naquele banco. Tá bom? Então é algo mais interno realmente, tá? Mas a gente vai vender esse produto, um rate bancário ou não? Não, o bancário a gente não vai ter. Né? Até porque, conforme eu expliquei, né? Você vai poder vender uma assessoria para o seu cliente disso. Mas não tem como entrar lá no sistema e aumentar para ele dentro do banco. Não existe. Entendi, porque tem gente que vende esse aumento aqui, que a gente ia vender. Né? Entendeu? Não entendi? Não, porque tem gente, né? Tem empresas que
de limpa-nome mesmo, que vendem um aumento do rate bancário. Achei que a gente ia vender isso também. Ah, entendi. É porque, na realidade, há uma confusão em relação a isso, né? Quando fala rate bancário, se confunde com o o rate de crédito, né? Que é o Consent, que é o do lado do Serasa. Enfim, pessoal, é um tema para uma outra live, né? Isso aqui seria uma live só de rate, tá? Mas fique tranquilo que daqui a um pouquinho a gente vai abordar por cima sobre isso, tá bom? Tudo bem. Beleza? O rate bancário, pessoal, é interno, é no banco. Não tem como você entrar no sistema do banco e aumentar lá. Isso não tem como. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, Heriberto, pode falar, Heriberto, que depois nós continuamos aqui com Vamos Prosperar. Vamos lá. Heriberto, pode falar. Bora então, pessoal. Olha só. O que é analisado também? Renda, capacidade de pagamento e comportamento, né? Ou seja, comprovação de renda, fluxo de caixa, análise de comprometimento da renda mensal, pagamento em dia, tudo isso ajuda a melhorar a avaliação feita por banco. Ok? Porque assim, pensa comigo, as instituições vivem de emprestar dinheiro. Só que elas não vão emprestar dinheiro para alguém que vai estar na cara ali nos dados deles, né? Está no banco de dados deles, que é de acordo com o histórico deles, desse cliente que vai dar prejuízo para o banco, que não vai pagar. Ok? Então, eles analisam essa renda, capacidade de pagamento e comportamento. Por isso que, quando você fala em rate bancário, ou seja, o relacionamento do cliente interno no banco X, por exemplo, no Banco Bradesco, no Banco Santander, tudo isso faz parte de uma construção do rate dele interno. Você aumentar a capacidade de da comprovação de renda dele, ok? De repente ele tem olerite, mas ele faz alguns bicos ali, ele faz algumas horas extras, enfim, você comprovar isso com o gerente, conseguir uma comprovação dessa renda. Se ele é uma empresa, um fluxo de caixa assinado pelo contador, né? Enfim, você tem que comprovar que o seu cliente tem a capacidade de pagar aquele crédito. Ok? É isso que isso tem que ser comprovado, tá bom? E análise de comprometimento de renda mensal, isso aí aparece lá no registrado, né? Lá no Bacen, tá bom? Tem que ser feita essas atualizações no Open Finance, tem que ser feito todas essas atualizações. Numa próxima live nós vamos ensinar isso. Para quem, até aproveitando aqui, para quem nós estamos lançando, né, o R Pro, se chama, que é onde você pode ser receber uma mentoria exclusiva da nossa equipe, um acompanhamento diário, enfim, com todos esses treinamentos, com todo esse passo a passo, com todos esses materiais, onde uma pessoa do nosso time vai acompanhá-lo dia a dia, fazendo uma programação, um conteúdo programático para você tornar-se um consultor financeiro, entender todos esses pontos. Então, em breve nós vamos lançar o R Pro, acredito aí que na próxima semana eu já aviso no grupo como você vai fazer para pertencer ao nosso grupo exclusivo de parceiros, tá bom? O R Pro, tá? Pessoal, pagamentos em dia, você tem que falar para o seu cliente, que pagamento em dia ajuda, tá bom? Ajuda. Sua importância, por quê? Vamos supor que ele está no Santander, que é um crédito lá. O máximo que conseguir utilizar daquele banco, pagamento em dia, débito em conta, o máximo que conseguir vai ser melhor, ok? O score, o rate comercial, ou seja, fora do banco, o rating, fora do banco, o score dele é aumentado também por pagamentos em dias, enfim. Mas seria muito interessante vocês orientar o cliente a conseguir um cartão de... Fabiano, ele não tem crédito, mas se não tiver crédito, um cartão que seja crédito, que seja com recarga, tá? Então, quando o consumidor utiliza esse tipo de cartão,
que seja com recarga, que seja crédito, função crédito, mas não é recarga, e passe tudo lá, isso ajuda muito a aumentar o score e o rate, tá bom? Maravilha? Pessoal, endividamento, né, do Bacen, que está constando lá no Bacen. O cartão de crédito, o Lucas, tem plataformas ali de cartão de crédito pré-pago, né? Isso já ajuda. Ó. Por exemplo, C6, né? C6, ó, o Alex colocou aqui. C6, você coloca o dinheiro e utiliza a função crédito. Então, quando você faz isso, vai aumentando o seu score, vai aumentando o seu rate e seu score, tá? Para o mercado, tá bom? Pessoal, endividamento, se tiver um nível de endividamento muito grande, ele não consegue crédito. E como que resolve isso, Fabiano? Resolve aumentando a renda, comprovando para o banco que aumentou a renda dele. Tranquilo? Pessoal, tudo isso é explicado por meio de uma consultora, se vocês fazerem parte do RPro, com todos os materiais, tá bom? Vamos lá. Garantias, né? Se ele tiver garantia, isso aumenta, né, a possibilidade de crédito. Não é um ponto, assim, muito determinante, mas aumenta a possibilidade. O relacionamento com o banco, né? Enfim, tudo que a gente já falou. Os bancos, pessoal, também tem uma análise interna de risco, né? Essa análise é feita, cada banco tem o seu modelo próprio de análise, então são parâmetros, né? São algoritmos ali com base no histórico dele, e consegue mapear, né, o risco de inadimplência de cada consumidor de forma interna. Então, cada banco tem o seu, e aí passa por um comitê, enfim. Tá? Então, tem essa análise interna feita de cada banco, tá bom? Isso daqui, pessoal, é uma recomendação, tá? Uma resolução do Bacen, do Banco Central, tá? Isso aqui é uma determinação do Banco Central. Que cada banco, cada instituição tenha parâmetro de mapeamento. Maravilha? Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só. E, por fim, o risco jurídico, né? Ou seja, liminar cair. Aqui, como que nós vamos antecipar esse risco? Como nós vamos antecipar isso? Sendo claro e transparente no momento da venda com o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Lá em novembro, quando eu iniciei esse projeto do Removido, a primeira live que eu fiz foi sobre o limpa-nome, mostrando a liminar, uma das liminares. E nessa live, desde novembro, eu vinha já desmistificando, desmentindo o que era muito comum no mercado. Várias pessoas falando que a liminar deles não caía, que a liminar deles durava 2 anos, que a liminar deles era uma liminar de segunda, terceira instância, era uma ação, que eles falavam muito, transitada em julgado. Eles falavam também que era uma ação administrativa, que não passava pelo fórum, que não precisava... Enfim, era 1001 mentiras que eram espalhadas nesse mercado. E nessa live de novembro, eu expliquei que tudo isso era mentira. Que uma liminar tinha um risco de cair, podia ser suspensa a qualquer momento, tá bom? E uma coisa que eu sempre falava, tá? As pessoas, por exemplo, cada um de vocês, quando vê o parceiro, um distribuidor, falando que uma liminar não cai, você tende a entender que isso seja verdade. E aí você repassa para o cliente. Quando você repassa uma mentira, como se fosse verdade para o cliente, quando ocorre, conforme nós tivemos no início do ano a liminar caindo, o que acontece, pessoal? O cliente não quer nem saber de tempo para refazer. O cliente já quer estorno direto, porque não confia mais. Porque justamente você falou que não caía. Comprou uma ideia, né? Isso é muito, muito ruim, essa falta de responsabilidade, né, de muitos líderes, e que infelizmente foi propagado, né, até ano passado. A partir de hoje, né, pessoal, a partir de hoje,
não pode, isso a gente já estava falando em outras lives também, né? Por exemplo, tem uma aula lá, tá inclusive lá na descrição do Removido, lá da nossa comunidade, uma aula sobre liminar. Então vale a pena, se você tiver um tempinho, assistir essa aula inteira, onde explico como funciona essa liminar, tá? E tem que constar, além de você falar com o cliente no momento da venda, que a liminar pode cair, é passível de ser suspensa a qualquer momento, você não tem uma data certa, uma previsão correta, né, de até quando ela vai permanecer, mas você tem uma base geral, né? Que base geral é essa? Como que eu posso, até respondendo a pergunta do parceiro aqui, como que eu vou vender para o cliente isso, né? Você não pode vender data certa, a minha só vai cair daqui a 1 ano. Não, você tem que ser claro com ele. Falou, olha, a liminar, ela é possível de ser suspensa, geralmente, a partir de 3 meses, já é possível uma liminar cair, se uma liminar estiver em primeira instância. Se uma liminar estiver em segunda instância, hoje, que eu saiba, não tem nenhuma, pessoal, tá? Quem fala que tem alguma liminar em segunda instância, nunca ninguém me mostrou o processo, né? Eu tenho que ver o agravo para ter a certeza de que realmente uma liminar seja em segunda instância. Mas até então, que eu saiba, nós só temos liminar de primeira instância. Essas liminares, pessoal, a média, né, é ali 3, 4 meses, às vezes 6 meses. Tem liminares que já durou, ano passado, por exemplo, primeira instância, teve uma que demorou, acho que 8 meses. Então, assim, pessoal, qualquer liminar em primeira instância, passando de 90 dias, é muito arriscado, tá bom? E como que você contorna isso? Sendo sincero com o cliente e falando da sua garantia. Fala, olha, se porventura cair, eu vou precisar de um prazo para refazer, mas dentro da minha garantia de 6 meses, que a garantia do Removido passa para vocês, então é importante vocês estarem alinhados com o parceiro e distribuidor de cada um de vocês, né? Depende se você não faz com a gente aqui, faz com outra pessoa, esteja alinhado com essa outra pessoa que, se cair a liminar, ela vai refazer. E qual o período? Então, o prazo de garantia que esse seu parceiro te der é o prazo de garantia que você vai passar para o seu cliente, tá bom? Maravilha? Mas é importante você falar para o cliente a verdade, a transparência e constar no contrato. Isso evita uma dor de cabeça lá na frente, e nós vivenciamos isso, né? Muita gente vivenciou isso nesse momento de crise, né? Nesse momento de queda liminar no início, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. O Alisson, já viu liminar durar 2 anos? Antigamente tinha liminares que duravam 4 anos, uma liminar que durou de 2012 a 2016, né? Mas hoje a situação é diferente. Se vai para o segundo grau, por exemplo, uma decisão no agravo, as chances aumentam, né? Chances, assim, de permanecer mais tempo aumentam, perfeito? Por que aumenta? Porque os recursos em segundo grau, em segunda instância, são mais demorados. Porque, pensa, é o Estado inteiro mandando recursos, vários processos para aquela Câmara, né? Julgar. Então, demora até ser apreciado um recurso. Enfim, então, no segundo grau, demora mais por esse motivo. O Luiz, você está vendendo para o cliente final? Não, nós suspendemos a venda para o consumidor final. Por questão de estratégia do escritório mesmo, nós estamos focando no B2B, que é com vocês, com os parceiros. Ô Lucas, olha só, pode ocorrer de ter essa objeção, né? Principalmente porque o mercado, quem já limpou o nome outra vez, né, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, tinha essa promessa de que a liminar durava 12 meses, ele tinha 12 meses de garantia e uma liminar duraria 12 meses. Só que o cenário hoje é outro, Lucas. O mercado tem que se adequar a isso. Não tem como comparar a nossa situação hoje, não tem como você tentar vender hoje da mesma forma que você vendia antes. É esse ponto que nós temos que entender a partir de agora. O mercado é outro. Não tem que jogar conforme o jogo, pessoal. Tá? Fabiano, eu quero dar 1 ano de garantia. É um risco seu, tá bom? É um risco seu. Ok? Se você se sente mais seguro nisso, é um risco seu. É uma prática comercial. Se você tem, por exemplo, caixa,
para suportar isso, né? Maravilha, pode fazer, mas não é o aconselhável. Desde o início, eu comecei o projeto, desde 2023, nossa garantia sempre foi de 6 meses. Tá? Remoção do Juros Brasil, me parece que estava suspenso também esses dias, tá? Parece que está com um probleminha no site do Juros Brasil. Bora lá, pessoal. Vamos prosseguir aqui. Depois eu faço um overview aí das perguntas e respondo o que não foi, de repente, respondido nesse primeiro momento. Vamos lá. Como criar o segundo ponto da nossa live hoje. Como criar uma reserva operacional mínima. Primeiro, galera, orientação prática, tá? Orientação prática. Faça a venda tendo no mínimo 3 vezes de lucro. Lucro de no mínimo 3x, 3 vezes. Como assim, Fabiano? No limpa nome, né? E 2x em outro serviço. Exemplo, adquiriu conosco por R$300. O ideal é vender acima de 900. 3x, tá bom? Adquiriu outro serviço. Por exemplo, remoção de links do Juros Brasil no Google. Adquiriu por R$400, vende por 800. Adquiriu por 250, vende por 500, tá bom? Então, no limpa-nome, devido ao risco ser um pouquinho maior, 3 vezes. E nos demais serviços, onde não há perigo, né, de voltar igual o limpa-nome, que é uma liminar, aqui você pode vender 2 vezes, né, 2x, é o ideal. Quando você fizer isso, pessoal, esse é o mínimo aqui, tá bom? Aqui a matemática fecha, tá bom? O ideal é você fazer um caixa de toda venda que você fizer de 5% no mínimo, tá? A partir de hoje, qualquer venda que você fizer, separa 5% e deixa lá uma CDI, deixa rendendo, esse é o caixa da sua empresa. O ideal, Fabiano, eu consigo guardar 10, 20, 30%. Maravilha. Se você consegue guardar 30%, praticamente aqui você pagou um serviço. Porque, por exemplo, hoje você está adquirindo um limpa-nome por 300, né? Vamos supor que 4, 5 meses, 3 meses caia e o seu parceiro não te dê uma garantia, você tem esse dinheiro, 30%, que é o valor de mercado, para poder refazer com outro parceiro que te dá garantia, que, né, te deu a garantia o que você pretende fazer. Tá bom? Maravilha? Então, esse é o ideal, pessoal. É um cenário ideal. 30% seria o perfeito. Mas a gente sabe que na prática a teoria é outra. Mas comece com 5%. Tá bom? E você vai, à medida que você vai vendendo mais, tendo no mínimo 3 vezes o lucro, você consegue fazendo um caixa disso. Tá bom? Importante ter um caixa, uma reserva de emergência para isso. Mas tem que começar na primeira venda a partir de amanhã, pessoal. Tá? Faça isso e segura lá. Maravilha? Pessoal, segundo ponto, venda sempre com o mesmo tempo de garantia que o seu parceiro e distribuidor te oferece. Então, é o mesmo tempo que ele te oferece, você também venda. Ok? É um risco muito grande. Se o seu parceiro oferece 6 meses, você oferece 1 ano. É um risco muito grande. Você tem que ter essa garantia, além de sua reserva de emergência, ter uma garantia do seu parceiro. E importante, lógico, pessoal, o distribuidor parceiro, ele cumprir com a garantia contratual com você. Não adianta ele te dar uma garantia de 1 ano e não conseguir cumprir. Tá? Então, esteja bem antenado a isso. O seu parceiro, o seu distribuidor, tem que cumprir a garantia. Tá? Você tem que se sentir seguro com ele nesse ponto. Tá vendo? E como que eu sinto seguro com o parceiro? Alguns pontos, né? Como, por exemplo, o tempo, né, que ele já está no mercado, se ele é uma pessoa jurídica, enfim, são vários pontos. Por que eu falo pessoa jurídica? Porque geralmente pessoa jurídica tem um fluxo maior de venda. Maravilha, ele tem caixa, isso que você tem que perceber. Ele tem lastro no mercado? Ele tem histórico de mercado? Opa, tem. Se ele tem histórico de mercado, né, então ele tem um lastro, ele tem movimentação, ele consegue cumprir uma garantia com você. Maravilha? Show de bola? Vamos lá. Pessoal, terceiro e último ponto nosso aqui, que é o plano de contingência para manter um fluxo de caixa. Fabiano, esse é um terceiro ponto importantíssimo, tá? Por quê?
você precisa desenvolver outros serviços na sua esteira para não depender exclusivamente do limpa-nome como única fonte de renda. Eu costumo dizer que se você tem apenas um serviço hoje, que é o limpa-nome, você não tem um negócio ainda, você tem uma fonte de renda. Se você tem vários serviços que fazem parte do seu ecossistema de negócio, se você tem vários serviços que fazem parte da sua esteira, aí você tem um negócio, você tem um business, tá bom? Fabiano, eu comecei agora, ou eu comecei recentemente, tá? Ou vou começar, eu só tenho limpa-nome, só conheço limpa-nome. Fique tranquilo, porque nós estamos aqui justamente para você implementar os demais serviços, tá? Não vou adentrar esses pontos, mas quem gostar de algo mais teórico, né? Tem Peter Drucker, né? O pai aí da administração, né? Onde ele fala que sustentabilidade e crescimento saudável, né? A diversificação que alavanca isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Qual que é o exemplo de uma esteira saudável? Tá? Aqui na teoria, pessoal, na teoria é isso, é o ideal. Lógico que nós vamos gradativamente implementando isso e você gradativamente também vai fazendo isso no seu negócio. Tá? Mas o ideal hoje seria o limpa-nome, você ser responsável ali de 40%, no máximo 50% do seu faturamento, e os demais serviços distribuindo nos outros 60% ou 50%. Como, por exemplo, 30% de serviço de Bacen, de Reiki, Discord, de CADIM, revisional, repactuação, né? Aqui são serviços jurídicos, né? Você precisa de um advogado parceiro, repactuação conforme a lei do superendividamento. Tudo isso você tem uma pessoal de outras lives, de outros encontros, ou se você fazer parte do RPRO, de um treinamento específico para você, tá bom? Treinamento esporte diário, né? A consultoria financeira aqui, 20%. O que é essa consultoria financeira, pessoal? É você pegar o seu cliente, você entender o que ele precisa e você oferecer essa consultoria para ele até conseguir o crédito. Pode ser, inclusive, inicialmente como renegociação de dívida. Né? Então, o cliente chega até você percebeu que ele tem uma dívida alta de cartão de crédito. Você vende o limpa-nome, mas também você fala, olha, nós vamos vender o limpa-nome, você vai continuar sem crédito no mercado, porque você está devendo seu cartão. O que nós vamos fazer? Eu te ofereço uma consultoria financeira, nós vamos fazer isso para você. Você vai dar o passo a passo que você vai fazer nessa consultoria financeira para ele. E um desses passos é a renegociação dessa dívida. Você vai pegar, vai ligar para o banco, vai tentar renegociar, enfim, tá bom? Um dado importante aqui, pessoal, olha só, uma curiosidade importante. Quando a dívida sai do banco, né, ou seja, o banco o cliente o consumidor ali já não está pagando mais o banco, cartão de crédito, ok? O banco está ligando, desistiu. O banco vende essa dívida, ele nunca leva prejuízo, né? Primeiro que já foi assegurado, mas depois, mesmo assegurado e recebendo esse dinheiro, vamos supor um cartão de crédito de R$1.000. Esse cartão de crédito R$1.000, ele já recebeu, ele não leva prejuízo, o banco nunca leva. E ele vendeu essa dívida de cartão de crédito para uma assessoria de cobrança. Quantos por cento você acha que ele vende hoje uma dívida de R$1.000? Quantos? Chuta aí, pessoal. Vê aí, quantos vocês acham? 50%, 70%, 10%? O que vocês acham? Comenta aqui no chat. Ó, Ayrton 10%, Diego entre 5 e 10%, o Jorge 19%, Malu Matos, Gesiel 60%. Pessoal, para vocês terem uma ideia, tem dívidas vendidas, por exemplo, de R$1.000 que grandes empresas de assessoria de cobrança compram, né? Em média de R$1, de R$5, de R$10. Ok? Então, é muito, muito, muito grande
o ganho, né, que as assessorias, a compra feita pelas assessorias. Então, compra muito barato e tenta receber primeiro a dívida total e depois vai baixando, tá bom? Então, e por que essa informação é importante? Porque você sabe, no momento que você vai renegociar, você vai assumir isso para o seu cliente, falar, olha, a partir de agora eu vou fazer esse plano de renegociação para você, você entende que aquela, por exemplo, vamos ver uma aqui, Ipanema, né? Uma assessoria de cobrança. Vamos supor que a Ipanema, assessoria de cobrança, você sabe o jeito, a forma com que ela compra essa dívida. Então, vamos supor que é uma dívida de R$1.000, ela pague R$10. Você sabe que ela vai vender essa dívida. Se ela vender por R$20 essa dívida, essa negociação, ela está no lucro de 100%. Então, você tendo essa informação, você consegue renegociar a melhor forma possível para o seu cliente. Então, de repente, ela está cobrando lá uma dívida de R$1.000. Exemplo, tá, pessoal? Dívida de R$1.000. Ela esteja cobrando R$300, R$400, R$500, você sabe que você consegue chegar mais próximo aí do que ela pagou nessa dívida. Mesma coisa para a questão de veículos, né? Veículos hoje, em média, é vendido de 1 a 10% do valor do contrato para assessoria. Então, um veículo de 100 mil pode ser adquirido por uma das grandes, né, das 3 grandes assessorias de cobrança por R$10.000. Então, você sabe que ela pode vender por R$20.000 essa dívida daqui a 6 meses. Tá bom? Maravilha? E aí, lógico, né? Até colocou aqui, ó, né? Conexão aqui. Não sei qual que é o seu nome, só comente aqui com a gente. Quanto mais próximo de uma prescrição da dívida, quanto mais o tempo passa, menor fica o valor do que o cliente, o consumidor vai ter que pagar, porque eles dão um desconto muito grande, às vezes chega a beirar 99%. Tranquilo? Qual a estatística das pessoas que pagam as dívidas dos apontamentos que retira dos nomes dos clientes? Não sei te informar essa situação, essa porcentagem. Teria que fazer uma pesquisa para isso, tá bom? Mas eu vou pesquisar e depois eu mando lá para vocês, tá? Pessoal, então... e por fim, pessoal, a remoção de links, né, do Brasil, Google tem que estar nessa esteira de serviço de vocês também, porque a remoção de processos no Jus Brasil, o processo estando lá, vai atrapalhar uma tomada de crédito também. Então, isso você, no momento da venda, já tem que oferecer para o seu cliente isso, mostrar ao seu cliente isso, tá? Não necessariamente no primeiro contato, mas estou falando num relacionamento com o cliente, caso ele queira, principalmente dentro de uma consultoria financeira que você vai oferecer para ele, falar sobre a remoção do Brasil, se ele tiver processo, que isso acaba atrapalhando, tá bom? Remoção de links são processos que estão no nome da pessoa, lá no Jus Brasil e Escavador, que quando digita no Google aparece lá. Digitando o nome da pessoa no Google, aparecem esses links lá e isso atrapalha uma tomada de crédito. O que acontece? Tem serviços, nós oferecemos serviços de retirada dos links. Tranquilo? A forma correta de pagar a dívida é no banco de origem, né? Mas geralmente eles vendem, né? Principalmente dívidas que eles tentaram cobrar e não conseguem receber, já passou um prazo, já passou um tempo, eles passam para assessoria e já era, né? Eles vendem isso, tá? Mas não pode, por exemplo, uma venda, isso é muito questionável, né? Mas, enfim, dá para disputar, dá para discutir juridicamente. Uma venda, por exemplo, de uma ação, vamos supor, ele emprestou 100 mil num empréstimo, né, para o consumidor. Ele não pagou, vendeu por 1.000 e o consumidor pagou essa assessoria, gera uma série de obrigações do banco, como, por exemplo, retirada do Bacen. Então, nós pactuamos essa ideia. Isso não é, pessoal, na justiça 100% certo, tá? Então, tem muitas opiniões divergentes ali no meio do jurídico, no meio jurídico. Mas vale a pena pleitear juridicamente isso, tá bom? Esse é o nosso entendimento. Sempre, pessoal, vai ficar do lado do consumidor, tá? A lei e a interpretação tende a ficar do lado do consumidor, é a parte suficiente. Então, nós advogados que atuamos nesse nicho, nós ganhamos força com isso. Temos que aproveitar essa força, tá?
O Yuri aqui, doutor, fazendo captação de leads por meio de tráfego pago, quanto em média fica o custo por venda do limpa-nome? Na realidade, você não tem que ver o custo do lead em si. Por exemplo, você vai pagar R$3 no lead. Não é essa a conta que você tem que fazer. Tem que fazer a conta do CAC, ou seja, custo por aquisição. Então, vamos supor, desses 100 clientes que você gastou R$3 cada, então você gastou R$300. Desses R$300, quantos que efetivamente fecharam o contrato? Aí você vai pegar o valor dos contratos que fechou, vamos supor que você venda a R$1.000 cada contrato. Então você pegou e vendeu para 5, então deu 5.000. Você vai pegar 5.000 e dividir por 300. Então você vai encontrar aqui o custo por aquisição. Compreendeu? Então você tem que se focar no custo por aquisição e não no custo do lead em si. Tudo isso, pessoal, vocês vão aprender com um suporte exclusivo de uma de nossas consultoras, tá? Um suporte diário de uma de nossas consultoras lá dentro do R-Pro, para quem fazer parte. Quando eu vendia para consumidor final, nós tínhamos em média de 1 a 1,5% de conversão dos leads, tá? É um lead baixo. Se você faz para ele pagar depois, que é uma outra estratégia, isso aumenta, logicamente, o seu risco, mas você também aumenta a conversão, que chega a ser a 10%, 13% dos leads. Tá bom? Maravilha? Gesiel, semana que vem eu vou já mandar o material para vocês e fazer uma aula, fazer enfim, uma live também, como faz para fazer parte do R-Pro, provavelmente terça que vem, tá bom? Show? Bora lá, pessoal. A Luz Otávio, previsão de volta do Brasil não tem como, porque dependemos, né, do site, porque o site está fora, né? Não está permitindo remoção. Mas isso eu acho que era até ontem, hoje. Tem que ver. Amanhã eu te dou uma resposta certinha de que se voltou ou não. Tá? A gente avisa lá no grupo. Bora lá, pessoal, para a gente caminhar para o final. E os benefícios de você ter uma esteira com vários serviços é que você protege o seu negócio, né? Porque se cair uma liminar, você não depende só do limpa-nome. Você permite o que a gente chama de cross-selling, né? Ou seja, você vendeu o limpa-nome, depois você vende um Jus Brasil, depois você vende um Rate, depois, enfim, você vai vendendo vários, ou upsell também, né? Você vai vendendo vários serviços de acordo com a necessidade do seu cliente. E a remoção, perdão, né? A remoção de links também, e a recorrência, né? Que a gente chama ali de LTV, né? Lifetime Value, onde você pega, geralmente é medido por 12 meses, você pega nos últimos 12 meses quanto você vendeu, quantos serviços você vendeu para aquele cliente, tá? Então você monta uma estratégia para isso, para cada cliente que você vender, tá? Então tem toda uma estratégia e método por trás, tá bom? Maravilha, pessoal? Isso, o Cadinho está funcionando o Cadinho, tá? O Cadinho não parou, não. Hoje, nós temos o limpa-nome, o Cadinho e remoção de links do Brasil Escalador do Google e do Reclame Aqui. Nós temos esses 4 serviços ativos. Bacen, eu estou finalizando aqui, né, com os ajustes para a gente falar com os advogados aqui do Removido, que faz parte do R300, enfim, nós estamos lançando um projeto muito forte nesse sentido, então vai ter Bacen. Então, em breve, também, acredito que quero, até meados aí do mês que vem, a gente quer, aqui do Removido, já oferecer para vocês novamente o de Bacen, do rating, tá bom? E do aumento do score, né? O aumento do score, acredito que acho que vai ser o primeiro desses serviços que já vai estar ativo, tá bom? Nos próximos dias deve estar ok. A lista, justamente, Zé Felipe, a gente está vendendo a lista da sua cidade, né, de devedores do Cadinho. E essa lista é muito importante porque são devedores ativos, onde você pode vender os demais serviços para eles. Né? Você vai adquirir a lista, vai entrar em contato com cada um dessa lista e vai oferecer a sua esteira de serviços. Lógico que tem um script também. Quando você adquire a lista, você ganha um script de como oferecer serviço da forma correta, tá bom?
E doutor, posso tirar a Opa, última pode dúvida? falar. Então, só para mim não sair daqui com a dúvida, a gente tinha falado sobre hate, por quê? Estou estudando sobre muito todos os aspectos aí todos os produtos da recuperação de crédito, que é o que a gente faz. Bom, e o canal a fonte mais de informação que eu tive do YouTube, eu vi no final de semana diversos YouTube falando o seguinte, que o score de crédito, o qual a gente oferece o aumento do score de crédito, ele só serve muito para o comércio, né? Não serve tanto para crédito, né? E, na verdade, como o nosso cliente que nos procura, ele procura, primeiro, obviamente, limpar o nome e depois, o benefício final, ele procura o crédito, né? O financiamento de um veículo, ou de um apartamento, ou até mesmo de um cartão de crédito, ele procura o crédito. Então, a gente oferece, então, o aumento do score, mas o rate, como é que é esse rate? Porque o rate mesmo, na verdade, que eu ouvi falar, são o quê? São agências de risco que dão aquela nota, de A até F. É desse Sim, rate que a gente está falando ou não? é desse rate aí. E a gente, então, só que esse rate, a gente vende um aumento ou não tem como a gente vender esse aumento? Porque eu vi várias outras pessoas oferecendo aumento de rate. Na realidade, é semelhante ao aumento do score, né? É feita uma atualização dos dados dessa pessoa nessas plataformas. Via de regra, assim como o aumento do score, quando é feita a atualização no rating, né, que é uma série de requisitos lá, você tende a aumentar essa pontuação. Isso é normal acontecer, tá bom? Só que tem que ser tomado muito cuidado em relação a isso, Arthur. Por isso que a gente suspendeu, para nós estudarmos e estruturarmos todos esses serviços para vocês venderem com segurança. Não adianta, a minha preocupação aqui, primeiro com o nosso nome, né? Primeiro com o que a gente já construiu no mercado. Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso, para não queimar a imagem, né? O que a gente tem é reputação e tem que ser zelada. Segundo, o compromisso e responsabilidade com vocês. Então, se eu falo aqui para vocês para vender um serviço, esse serviço não está sendo oferecido da maneira correta, vocês vão se queimar e a gente vai se queimar automaticamente com vocês, né? Então, e o pior é que cada um de vocês está na cidade, né? Então, o cliente vai atrás de cada um de vocês. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma preocupação. Por isso que eu suspendi esses 3 serviços, porque nós estamos estruturando eles da melhor forma possível, da melhor forma que você possa ter segurança para vender, que o que a gente falar os próximos serviços que a gente falar, é só seguir que vai acontecer. Ok? Entendi. Perfeito? Só como Isso. dúvida final é o seguinte, o aumento do score, então, é um comando ou um procedimento do escritório que a gente faz para o cliente. O aumento, no caso do rate, são procedimentos que a gente passa para o cliente fazer ou a gente dá algum comando que a gente também aumenta? Com a autorização dele é feito, igual o score, né? É feito também o aumento do rate, semelhante ao score. É possível terceiros fazer. Entendi, doutor. Okay? Só isso por enquanto mesmo. Maravilha. Show? Já vendi rate, o cliente conseguiu financiamento. Sim, é o que eu expliquei, né? O rate, pessoal, ele existe. O rate do Concentre é o rate, é o que a gente chama de comercial, né? O primeiro contato que o banco tem com esse consumidor, por exemplo, eu vou lá no Bradesco, eu vou abrir uma conta no Bradesco. O Bradesco não me conhece, então ele vai buscar informações em todos os lugares que ele puder. Por que ele busca isso? Ele busca no Serasa, e aí ele não vai só no score, ele não vai só no nome limpo, ele vai mais a fundo, que é o rate comercial, ok? Então ele vai buscar informações no mercado. Isso por quê? Porque ele é bonzinho, porque ele só não quer perder? Não, porque é uma determinação, uma normativa do Banco Central para ele fazer isso. Então ele tem que tomar todos esses cuidados. E como que ele toma os cuidados? Indo buscar dados históricos no mercado. É isso que ele faz, tá bom? Quanto melhor os dados estejam no mercado desse cliente, melhor aumenta, né? Melhor dizendo, vai aumentar a probabilidade de ele conseguir crédito nesse banco. Então, esse é o raciocínio, tá? Quanto melhor ele tiver na base de dados no mercado,
Primeiro ponto. Segundo ponto, dentro desse banco, quanto melhor ele tiver um relacionamento, que é o rate aí bancário, relacionamento bancário, maior a probabilidade de crédito desse cidadão, desse consumidor. Maravilha? Tranquilo? E só para finalizar, eu Tudo feito de forma administrativa, não precisa de processo não, tá? Aumento de rate, score... Eu vou até além, por exemplo, nesse final de semana eu vi YouTube grande, 400 mil seguidores, que só fala da área bancária, área de crédito, que diz que tem 12 anos como gerente bancário, falando que o rate é tão importante que às vezes o cliente ele pode estar negativado e se ele fizer o serviço de aumento de rate, ele pode conseguir um financiamento, um crédito, mesmo estando negativado. Isso procede, doutor? Procede, né? Porque tanto, tá? Se vocês pesquisarem aí, você buscar, por exemplo, uma plataforma de... Deixa eu cancelar isso aqui, peraí. Vou compartilhar com vocês, ou depois vocês fazem uma pesquisa, pegam lá o CNPJ do banco, pega o CNPJ do Banco Itaú, e você coloca na plataforma, para você ver. Eles vão estar negativados, no SPC, no Serasa, o score deles vai estar lá embaixo, ok? Dos próprios bancos. Então, o que significa isso? Né? Que eles não realmente, se tiver no SPC Serasa, acende uma luz amarela. Né? Pode ser que eles não emprestem, né? Mas há outros fatores envolvidos, né? Como, por exemplo, como está o rate dessa pessoa comercial, né? Como que se ele está pagando, porque o rate analisa também o pagamento em dia, né? O histórico de pagamento. Enfim, como que é o relacionamento dessa pessoa com o mercado. Se é uma pessoa que paga bem, paga em dia, então são pontos importantes ali. Né? Se essa pessoa tem capacidade de pagamento, ok? Se ela tem renda para pagar aquilo. Então, são pontos, pessoal, que um consultor financeiro profissional, na hora que ele olha a situação do cliente, ele fala, olha, você tem que melhorar nisso, para você aumentar a possibilidade de crédito. Passou um período, ele fez esse checklist, conforme a gente viu nessa aula, e tentou um crédito para o cliente e não conseguiu, faz a petição para o banco perguntando por que ele não conseguiu, se está tudo certo, se está no checklist que você fez, está tudo correto, está tudo bonito, os dados dele, o histórico dele está bom, por que não conseguiu crédito? Então, o banco tem que devolver. Ele devolvendo para você o porquê que não conseguiu crédito, nesse momento, aí você vai analisar, né? E no ponto que ele colocar, ó, de repente o rate não tá bom, e você tenta, aí você vai fazer um trabalho de rating para ele, o score, enfim, aí são N situações que tem que ser analisado passo a passo. Mas, resumindo, seria isso, né, para aumentar a possibilidade de crédito dele, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Que a gente já finaliza, já vamos para o sorteio também. Eu Maravilha. tenho, Fabiana, Silvia. Pode falar, Silvia. Você acabou de mencionar que vocês não estão com o serviço de score, aumento de score. Isso? Uhum. Ou eu entendi errado? Por enquanto, não. Por uma questão interna mesmo de estruturação, né? Nós estamos estruturando todo o removido, e o nosso foco inicialmente era estruturar todo o suporte, né? Então, a gente contratou uma equipe de suporte para atendê-los, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente está estruturando os demais serviços. Então eu vou precisar de um atendimento após a live, porque eu repassei para vocês, e com essa ideia do aumento do score, eu deixei isso muito bem claro para a atendente que me atendeu. Ela falou que iria fazer, já está chegando próximo aos 30 dias conforme passado, e eu ainda não tive o resultado. E daí agora tu traz essa mensagem agora, eu fiquei já preocupada, porque o cliente ele já quer o resultado dele. Uhum. Perfeito. Há 30 dias atrás, eu acredito que se ela vendeu, estava aberto o serviço para vender, né? Nós suspendemos os últimos dias para cá. Está suspenso por questão de estruturação, tá? Mas dentro do prazo lá, você chame a pessoa que te atendeu e ela já faz o acompanhamento lá, já verifica a situação que está. Eu estou a semana toda pedindo, né? Ainda não tive a resposta. Quem que é Estou a sua esperando uma consultora? resposta. Quem foi A Monique. Hã? Monique.
Tá. Eu vou pedir... É Silvia, né, seu nome? Isso. Tá bom, vou pedir para minha gerente aí te falar para a Monique te retornar aí, tá bom? Já vou pedir para ela aqui. E a respeito do hate, com o rapaz que estava falando aí, aconteceu a mesma coisa. Eu pesquisei também o rating, né? Mediante as informações que vocês vêm trazendo, né? A gente acaba indo pesquisando, Sim. até para quando vir à tona o serviço de vocês, a gente já ter uma expertise para poder conversar com vocês, né? Essas informações que ele teve, eu também acabei ouvindo, né? Foi até bom ele levantar esse ponto e tu trazer isso, porque eu também tive essa informação e eu fiquei na dúvida, porque muitos estão vendendo o hate com a promessa do AAA, né? Essa questão do AAA. Eu não sei se é a mesma coisa do comercial ou se é algo diferente do que vocês estavam comentando. Esse serviço do rating, você falando do bancário, né? Eu acho que é do bancário, porque eles mencionam a questão do AAA, com a porcentagem de inadimplência, que daí eles aumentam essa Quem porcentagem. que oferece isso? Quem está oferecendo isso? São alguns escritórios de limpa-nome. E Não. eu acabo indo pesquisar o meu concorrente, ver o que está acontecendo lá dentro, né? Principalmente nesses últimos meses turbulentos que tivemos, né? Doutor, se Tem me que ter permitir, bastante precaução com isso, viu, Silvia? Porque, infelizmente, permitir Eu não complementar, estou vendendo, mas eu o estou AAA, no pesquisando. caso, assim, só para complementar, o AAA, no caso, ele é o top da cadeia, né? O top da cadeia é o AAA, é o cliente muito, aquele cara que vai, né, aprovar tudo. Você pode chegar no A e no B, que já são bons, entendeu? Tem gente vendendo AB. Agora, quem fala que vai vender AAA, aí, né, tem que tomar cuidado. essa promessa, né? Essa promessa, assim, certeira. Porque a letra ela vai do A até o F, se eu não me engano, A até o F, até o E. Isso. Né? Então, o A e o B já prova muita coisa, né? Pelo que eu soube, né? Pelo que eu soube, não sou especialista, estou aprendendo. O Pedro colocou aqui, né? Se ele está falando da capacidade de pagamento, né? A capacidade de pagamento é alterada, né? Quando faz o rate, eles alteram, realmente. A capacidade de pagamento é possível, é possível. Não tem como Tem a questão, boa noite. Boa Só noite. falando do rate aí, ô Fabiano, é importante a gente distinguir, né, que são dois tipos de rate, né, o comercial e o bancário, né, até o pouco que eu conheço aí, o bancário é diretamente cliente com o banco, né, e o comercial Isso. é aquele que a gente vai fazer no caso. Justamente. Isso aí. Maravilha, é isso mesmo. A Paula colocou aqui, o rate do cliente já está em A, possibilidade de subir para AAA. Justamente, né? Vai depender muito ali, vai fazer atualização, naturalmente tende a subir, né? Então é possível, depender da situação. Mas não dá para prometer, né? Doutor, boa noite. Eu tenho uma dúvida, posso fazer? Dá tempo? Pode falar. Eu gostaria de saber quais são as dívidas efetivas que levam o cliente ao Bacen. Todas as dívidas bancárias. Porque nem todas, porque eu tenho alguns clientes que possuem dívidas de cartão, não foram para o Bacen. Depende muito da situação, né? A origem delas tem que ser bancárias, né? Todo tipo de negociação do banco tem que ser constado no Bacen acima de R$200. Isso é uma normativa do Banco Central. Perfeito? Então, se o cliente ele deu um prejuízo, se o cliente ele fez um acordo, se o cliente ele fez se ele está no vencido, ele tem que ser comunicado até o 9º dia útil de todos os meses, a instituição tem que comunicar no Bacen, do Banco Central. Perfeito? Isso é normativa. Se eles fazem, muitos passam despercebido, viu? Mas, mano, por determinação tinha que ser dessa forma. Por isso que alguns casos tem, outros não tem, por esse motivo. Obrigada. Tá Posso bom? só complementar, doutor? Pode É interessante. Tem que cuidar um pouco quando olha o Bacen, porque o Bacen não é igual o Serasa, né? O Serasa, tu faz uma negativação hoje, 10 dias depois ele está Sim, demora um negativado. pouco.
Perfeito. Bacen leva no mínimo 60 dias. Então, Sim. dependendo da data da dívida, ele não atualiza em tempo, leva um bom tempo a mais. E tem algumas instituições que realmente não enviam, tá? É aquela coisa, né? Passa despercebido, é muito consumidor, não deveria, mas passa. E demora, né? Como você disse. Tem pela normativa até o 9º dia útil, mas às vezes passa 190 dias sem informar. É um serviço que faz muita falta, viu, doutor? Assim que o senhor entrar, já nos avise, por favor. Ah, sim, não, vamos entrar, porque esse é um projeto que eu estou fazendo junto com os advogados do Removido, né? Então, a gente criou um grupo e vamos crescer esse grupo de advogados para o advogado, por exemplo, trabalhar de forma regionalizada. Vamos supor que você, Malu, de qual cidade você é? Sou de São Paulo, capital. Da capital. Ah, inclusive estou aqui. Aqui de São Paulo, né? Então, vamos supor aqui... você não é advogada, não, né? Não. Não tá. Então, assim, um serviço jurídico, um acompanhamento, uma situação que você precisa de um advogado do Removido, você ter esse acesso direto aí com o advogado daqui de São Paulo, da sua região. E assim sucessivamente. Se a pessoa está lá em Curitiba, se a pessoa está lá em Cuiabá, tem um advogado Removido. Nossa, que maravilha esperar, viu? Vai ser uma maravilha isso. De outro, mas para dar todo o suporte para ele presencial. Porque, às vezes, tem o seu cliente, ou até você mesmo, quer tirar uma dúvida presencial com o advogado, isso passa muito mais credibilidade. Então, nós estamos fazendo esse projeto, tá? Já internamente aqui, né? Nós já estruturamos bem e nós já vamos passar para os advogados isso, e mês que vem, primeira quinzena, já vai estar estruturado para vocês todo esse projeto, todos os serviços jurídicos, enfim, tá bom? Que maravilha. Obrigada. Uma boa noite. Posso falar? Valeu, boa noite. Carla, pode falar. Boa noite, doutor. Boa noite. Realmente, essa questão do Bacen é um serviço que a gente precisa muito, tá? Hoje apareceu um caso aqui para mim, que o cliente ele está com a dívida no Bacen, mas não está nos outros órgãos, tipo Serasa, SPC, Boavista, Semprot, e está no Bacen. Aí ele quer fazer um financiamento de carro, mas não consegue fazer por causa dessa dívida que está no Bacen. E é uma dívida acima de 5 anos ou não? Não, é uma dívida... Eu não me lembro agora o ano certo, mas é menos de 5, tem menos de 5 anos. Uhum. Tem que ser feita uma análise, né? No caso concreto, certinho. De repente, cabe uma revisional dos juros. Cabendo uma revisional, no momento que entra a revisional, já é possível pedir uma suspensão e a limpeza do Bacen. Então, são uma série de situações que a gente precisa analisar do caso a caso. Bom, essa dívida dele é do Banco Nubank. não. Mas aí, quando vocês for fazer esse serviço, a gente... Não entendi? Direitinho. Agora não está fazendo esse serviço, não. né? Aí, assim que começar a fazer direitinho... Isso a gente vai avisar no grupo, tá bom? Avisar no grupo. Uhum. Então, Valeu? tá. Pedro, fechou. Pode falar, meu querido. Pedro? Doutor, enquanto o Pedro não chega, só mais uma pergunta. Qual o Bacen que cabe a revisional? Porque eu tenho alguns clientes com mais de 5 anos, aí eu já passaria para vocês, entendeu? Há mais de 5 anos, já é possível entrar independente de revisional, tá? Tá, eu vou buscar então depois vocês para o suporte. Tá ótimo. O suporte explica a situação específica, tá? A gente não está fazendo, mas explica que na live eu comentei para você acionar e aí... Ou faz o seguinte, manda direto para mim também, pode ser. Tá ótimo. Ok. Eu tenho cliente com dívidas há mais de 5 anos também. Isso, envia para mim lá que a gente faz uma análise para vocês, tá bom? Fechou. Conexão, pode... Doutor, boa noite. Boa noite. A Carla comentou sobre o Bacen do cliente, que o nome está sem restrição e está com problema no Bacen, e o senhor perguntou se já tinha mais de 5 anos. Se o cliente estiver no Bacen, o Bacen com mais de 5 anos, ele continua com a restrição interna? Caduca. Não caduca?
Se a dívida tiver mais de 5 anos, a gente já tem bastante julgados, né? Tem que entrar com uma ação. Primeiro a gente notifica, tenta retirar, se não retirar, entra com a ação, a juização, certo? Porque mais de 5 anos, assim como no Serasa não pode ter essa negativação, também lá no Bacen não pode. Ah, tá bom. No, Não é o que ocorre, né, doutor? Eu tenho cliente com 12 anos, com 9 anos, não é o que ocorre. Bacen não sai. Se não entrar com a revisional... Justamente, mas por quê, né? Por que sai do Serasa e por que não sai do Bacen? Do Serasa sai porque a instituição, o Serasa em si é uma empresa privada, tá? E o Banco Central não é. Então a gente começa essa diferença. Quem que tem que retirar do Banco Central não é o próprio Banco Central, né? Quem tem que retirar é a instituição. Então a ação é movida contra a instituição. Então tem que ser... É aquela coisa, lembra que no início dessa live eu falei, né? A gente tem que ganhar na insistência. Então o direito do consumidor, isso é um serviço jurídico, e a gente tem que bater, tem que ir em cima, tem que ir até a última instância para ser retirado, e quanto mais ações nesse sentido tiver, mais o direito vai mudar. É assim que muda o entendimento dos tribunais. Quanto mais ações tiver, quanto mais advogado estiver batendo, mais vai ter resultado. E esse é o objetivo, pessoal, do nosso R300. Eu quero constituir 300 advogados no Brasil inteiro, tá? Inclusive, quem for advogado dessa live e não está no nosso grupo, manda mensagem para mim que eu encaminho lá o link. Porque eu quero ter 300 advogados no Brasil inteiro, nós vamos fazer a maior troca de elite de advocacia do direito do consumidor, para a gente começar a movimentar os tribunais, pessoal, para mudar o entendimento do que é bom para o consumidor. Porque concorda se tira do Serasa, por que não tira do Bacen, se já passou 5 anos? É falta de boa técnica, é falta de bater o judiciário, de mudar isso. Eu estou com um cliente aqui que ele fez um consórcio na Gazin em 2014 e ele pagou, assim, atrasava, mas ele pagou tudo, quitou tudo e está no Bacen. Está lá no Bacen como vencido, nem está como prejuízo, está como vencido. Mas é dívida da Gazin que você fala, mas é oriundo é contrato bancário, seria? Isso, é porque ele financiou um carro pela Gazin. Ah, entendi. Ah, sim. Uhum. E é em 2014. E ele pagou tudo, diz ele que atrasava, algumas parcelas atrasavam. Aí a gente foi fazer a consulta, tá lá no Bacen, a dívida tô lá com coisa que ele nunca pagou. Tem muito disso. É um mercado muito bom, pessoal, tá? É um mercado muito bom para ser explorado, só que tem que ser explorado de forma certa, né? Com segurança, sabendo o que está fazendo, tá bom? Essa é a nossa preocupação, por isso que a gente quer entregar serviço de qualidade para vocês. Beleza? Nós vamos ter advogado aqui em Rondônia também? Vai ter. Tá bom? Fique tranquilo, vai ser o Brasil inteiro espalhado esse projeto, tá? Pessoal, Olá, o que vocês acharam da live? Eu queria só complementar. Infelizmente, por questão de tempo, a gente não consegue aprofundar tanto em cada tema, mas conforme eu disse para vocês, na outra semana nós vamos abrir para quem quiser ser o R-Pro, né? O R-Pro vai ter, um parceiro, se você parceiros, quem já vai ser um parceiro exclusivo. Esse parceiro exclusivo vai receber uma de nossas consultoras, vai estar ali com ele dia a dia, com todo um script, todo um cronograma, para você, cada dia mais, tornar-se um consultor financeiro profissional. Por isso que é R-Pro, tá? Para se tornar um removido, tá? Um consultor financeiro removido profissional, tá? Esse é o objetivo, com certificado, tudo certinho. Maravilha? Tranquilo, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos, pela disponibilidade de tempo, e até a nossa próxima terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Tá bom? Valeu? Valeu, pessoal. Opa, bem lembrado, Aline. Olha o sorteio, já tinha esquecido já. Já tinha esquecido do sorteio. Vamos lá, Aline, só porque você lembrou, você vai ganhar um limpa-nome. Me chama lá no WhatsApp, você vai ganhar um limpa-nome, agora eu vou sortear outro. Me chama lá. Vamos lá, quem quer? Coloca eu. Eu vou escolher aqui aleatoriamente. Vamos lá. Quem quer? Zé Felipe. Escolhi. Zé Felipe, olhei ali.
lembrei da Virgínia. Zé Felipe, lembrei do Leonardo. Zé Felipe ganhou, tá? Zé Felipe e a Aline, que me lembrou, ganharam o Limpa Nome, chama lá no WhatsApp, tá bom? Que só enviar nome completo e CPF do seu cliente, que nós vamos mandar já nessa próxima lista. Falar em lista, sexta-feira agora vai ter a nossa lista, sexta e sábado, tá bom? Vai ter a nossa lista. Para quem enviou nomes, né, antes de março, de abril para trás, já começou a baixar o SPC e, salvo engano, Boa Vista. Essa semana, no mais tardar ali até terça, semana que vem, já vai estar todos limpos. Então, a gente já eliminou todos esses também, de novembro até março, tá bom? Esse é o nosso compromisso aí com cada um de vocês. Maravilha? Tudo de bola? Pessoal, brigadão. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima semana.